desvio de recurso incentivado para a instalação de sistema solar fotovoltaico e fraude na hora de registrar o veículo para incentivo no IPVA. O que essas duas coisas têm em comum? Bom, esse é mais um episódio da On News, o canal de notícias da Onway Energy. Pessoal, a notícia de hoje é um combinado de três coisas, na verdade. A primeira delas são as operações chamadas Fóton e Chiron. A Operação Fóton da Polícia Federal, que foi realizada semana passada em 8 municípios do Rio Grande do Sul, com um foco de cumprir 20 mandados, com a suspeita de que pessoas estavam utilizando verba que teriam que ser direcionadas para energia solar para comprar outras coisas, como por exemplo, máquinas agrícolas, carros e até mesmo joia e outras coisas. Que é isso? Existe um fundo chamado Fundo Clima, que é um dinheiro direcionado apenas para instalação de energia solar e outros recursos que contribuem positivamente para o meio ambiente e para os índices de sustentabilidade. Os suspeitos estavam utilizando projetos fotovoltaicos inflacionados para poder desviar dinheiro desse recurso que tem uma taxa muito incentivada, de que na época era de 4,4% ao ano, e todo mundo sabe que essa taxa assim é muito diferente do mercado normal, para poder comprar outras coisas que não eram só energia solar. E a Polícia Federal deflagrou essa operação chamada Fóton semana passada para ir atrás desse suspeito, né? A segunda operação, que foi uma operação do governo do estado de Goiás, chamada Chiron ou Chiron, na verdade Chiron, pessoal. Chiron. Bom, essa operação, o objetivo dela era cumprir mandatos ou intimações para notificar ou intimar suspeitos de fraude na hora de registrar o seu veículo elétrico ou híbrido. Por quê, pessoal? No Distrito Federal, que é onde estou eu, e eu sou uma pessoa que tem um carro híbrido, existe um incentivo para o IPVA. Ou seja, aqui no Distrito Federal, a gente não tem que pagar o IPVA, a gente só paga o licenciamento. E o que acontece? As pessoas do estado de Goiás estavam trazendo o carro aqui para fazer vistoria aqui, arrumavam um endereço frio para registrar o carro para ter o incentivo do IPVA. Gente, os carros híbridos e elétricos, eles não são baratos, né? Eles são carros um pouco mais caros e as pessoas estavam tentando fraudar o IPVA disso, né? Porque Goiás ainda não permite isso. E, gente, eu recebi essa notificação e eu conheço pessoas que tentaram fazer isso também. Não vou mentir para vocês. Porque minha mãe mora em Goiânia e por muito tempo o meu domicílio, a minha residência foi em Goiânia. Então eu recebi sim também uma notificação falando que eu estava cometendo fraude. Mas aí eu tive que mandar uma série de documentações provando que a minha residência de fato é em Brasília para poder receber o benefício. E aí eu quero comparar com vocês, porque eu falei três coisas. Porque em novembro do ano passado, a Onway Energy estava terminando o processo regulatório de abertura da nossa empresa nos Estados Unidos. E eu estava na fase, lá na Flórida, de achar fornecedor. E a gente até achou um fornecedor chamado Green Tech. E essa empresa me deu uma aula, para te falar a verdade, sobre como funciona o processo de compra dos produtos, dos materiais fotovoltaicos que a gente teria que usar para poder operar lá nos Estados Unidos. E uma coisa que me chamou a atenção é que lá nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa no que se diz respeito à questão de energia solar, por exemplo, de usar o financiamento de energia solar para poder fazer outras coisas, fazer benfeitorias, fazer outras coisas na casa, por exemplo. E o que aconteceu com isso? O payback do sistema de energia solar aqui no Brasil hoje é de 3 anos em média, 3 a 5 anos em média. Lá na Flórida, que é um dos melhores lugares para poder investir em energia solar, o payback é 10 anos. E payback, pessoal, é o tempo do retorno do seu investimento uma vez que você instala aquele sistema, né? No caso, quanto tempo a economia de energia vai demorar para poder trazer aquele investimento que você colocou inicialmente. E lá na Flórida são 8 a 10 anos. Por que isso? Porque como começou a ter muita fraude, o pessoal começou a subir a taxa de juros e outra coisa aconteceu. E lá nos Estados Unidos também não é justo não mencionar isso, que o custo da mão de obra é muito mais elevado. Então o que torna o payback um pouco mais alto por isso também. Mas o que subiu o payback foi justamente o aumento nas taxas. E os Estados Unidos taxa uma coisa que sempre foi baixa, mas subiu por causa dessa fraude. Outra coisa que causou fraude foi que o vendedor, né, no caso o integrador, lá a gente chama de EPC, aqui também a gente chama de EPCistas em alguns casos, mas eles estavam forçando a venda para poder fomentar esse mercado de fraude também. Então o que acontece agora? Os bancos, ao invés de validar o cliente, eles validam também a empresa. E esse movimento também está acontecendo aqui no Brasil. Eu quero dizer que, às vezes, a mentalidade que as pessoas têm de querer tirar vantagem em tudo... e relacionando também a questão da outra operação, né, da Chiron, essa operação, ela também aconteceu, né, de maneira diferente nos Estados Unidos também. A Califórnia ofereceu por muito tempo um rebate, que a gente chama, que é um incentivo fiscal nas taxas, muito elevado para carros elétricos. Então as pessoas estavam fazendo o quê? A mesma coisa. Porque no ano que você compra seu carro, você
naquele ano tem um incentivo na hora de fazer a declaração de imposto de renda, então você acaba recebendo uma restituição ainda maior no final do ano por ter compra aquele tipo de veículo. O que acontece? Atitudes como essa são sempre contra o modelo de negócio que deve estar acontecendo, porque, cara, se todo mundo estivesse fazendo o que tem que ser feito, os incentivos eles permaneceriam da melhor maneira possível, mas as pessoas sempre vão ter uma tendência a desviar o foco, né, e sempre tentar tirar vantagem daquilo que não deveria ser tirado vantagem. No final das contas, o ser humano sempre vai ser ser humano, mesmo na hora de estar fazendo coisas boas. Pessoal, a notícia de hoje é esta, eu queria deixar minha observação sobre isso, né, que assim como acontece, porque a gente sempre compara de maneira negativa o Brasil em relação aos Estados Unidos, eu queria trazer que, cara, aconteceu a mesma coisa lá. A tendência do mercado brasileiro é seguir as mesmas curvas que aconteceu lá nos Estados Unidos também. Então, deixar aqui minha opinião. Esse é mais um On News e vejo você na próxima semana.